Where did I go Sunday? Onde que eu fui no domingo? Albany. Albany, Georgia. Albany, saying it right? Eu falando certo? Foi. Trinity Church packed. A igreja estava lotada, tava uma tremenda arrumação, estava lindo lá. E eu passei algumas coisas para o meu filho e uma filha na fé, a família deles. Eu sentei com os rapazes e falei, vocês têm perguntas para fazer para mim? Pode perguntar o que quiserem. E uma das perguntas foi, quando que a mamãe vai vir? A mamãe Thompson, a esposa dele. E eles me olharam e falaram, essa pergunta eu não sei responder. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos pelo conhecimento revelado, nós te agradecemos pelo Espírito Santo, nós te agradecemos pelos ouvidos para ouvirem, corações para receberem, o entendimento vindo para nós essa noite, à medida que nós fluímos na sua palavra, nós vamos à medida que o Senhor nos lidera. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua missão, nós te agradecemos por cada pessoa debaixo do som da minha voz, que a direção, a correção e a proteção virão para nós, para que nós possamos andar no seu Espírito, andar na sua vontade, no seu plano. Nós te recebemos, Espírito Santo, nós te recebemos aqui os anjos, recebemos aqui o sobrenatural nessa casa, essa noite, para nós temos que a gente possa experimentar o Senhor e que o Senhor nos instrua naquilo que o Senhor quer que nós façamos. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. Nós te honramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 3 aberturas essa noite. Uma é no livro de Romanos, capítulo 8. João, capítulo 1. E Efésios, capítulo 2. Romanos, capítulo 8. É o nosso texto de ouro para o novo ano. Romanos 8, versículo 37. E nós vamos lidar com isso de alguma forma. Eu já fiz um trabalho, tenho feito algum trabalho nesse assunto há algum tempo. Romanos 8, 37. Eu quero que você note algo aqui que é muito especificamente nesse versículo. Eu vou te dar o assunto que eu vou falar já aí daqui a pouco. Nesse versículo 37 ele diz, Romanos 8:37 diz, não, em todas essas coisas nós somos mais, ele lista várias coisas antes, né, de chegar nisso, nós somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. E eu quero que você note que ele não disse vencedores. Ele não disse vencedores. Quem está comigo aqui? Veja, a palavra mais está ali por um motivo. Nós somos mais do que vencedores. Em outras palavras, quando você está no lugar certo, nada pode te vencer. Todos esses poderes satânicos que estão vencendo as vidas das pessoas não podem vencer você, porque você é mais do que vencedor, ok? Depois nós lemos em João, no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos em João para estabelecer o fato daquilo que eu vou ensinar a você essa noite. Que eu vou ministrar a vocês. João, capítulo 1. Nós vamos ver no versículo 14. E é melhor eu te dar o assunto para você já anotar e você começar já a vestir a unção disso. Vestindo a unção de mais do que vencedores. Desculpa, vestindo a graça de mais do que vencedores. Vestindo a graça de mais do que vencedores. Agora, a palavra graça tem sido mal colocada no corpo de Cristo por causa de ensinos errados. A graça não vem para destruir a gente, ela vem para nos dar a habilidade para cumprir a lei. Ela não vem para destruir a lei, ela vem para nos dar a habilidade de cumprir a lei em Cristo, em santidade, santificação. Se você faz o que é correto, fica tudo certinho. Mas por causa de muitos ensinos de fast food, a graça parece que perdeu o seu nutriente, o seu nutriente espiritual. Nós precisamos ter a graça. E essa noite você vai ver algumas coisas sobre a graça. Eu vou te dar algumas definições sobre isso, mas daí o Espírito Santo falou para mim
a graça tem sido lidado na igreja como se fosse fast food, mas não é fast food, é a coisa mais profunda nas escrituras, e nós vamos ver isso essa noite. Então em João capítulo 1, versículo 14, e a palavra foi feita carne, você vê isso? E habitou entre nós, a palavra é Jesus Cristo, você sabe disso, né? Habitou entre nós, e nós olhamos, vimos sua glória. Aqui está a glória dele, a glória está envolvida com a graça. Deus pegou tudo que ele é, toda a glória dele e mergulhou na graça, embrulhou na graça. A razão pela qual ele embrulhou na graça é para que você possa receber isso, carregar isso. Deus pegou toda a glória dele e embrulhou na graça dele. E deu a você a graça para que você possa carregar a graça dele e a glória dele. Tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele pode fazer. E através da graça e através da fé, pela graça, através da fé, você é um ativador. Pela graça, através da fé, você pode ativar toda a glória de Deus. Tudo que é Deus, tudo que é Jesus, tudo que é o Espírito Santo, eles estão todos embrulhados na graça. Agora presta atenção no que fala aqui. As escrituras vão provar pra gente. E o verbo foi feito carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória. A glória do único filho, o único nascido do Pai. Cheio de graça. Cheio de quê? De graça e verdade. Pense sobre isso. Para você ser mais do que vencedor, você precisa ter a glória de Deus, você precisa ter a graça de Deus e você precisa ter a verdade. Manejando bem a palavra da verdade, não só em emoções, não só em empolgação, mas você precisa ter uma experimentação, um experimento onde o Espírito Santo pode te levar em dimensões mais profundas de Deus, não só empolgação ou não só um pronunciamento, você precisa de uma unção, ok? Agora ele diz aqui, cheio, está falando sobre Jesus, cheio de graça e verdade. Certo? Agora, Jesus está dentro de você, ok? Então, o que significa isso? Você está cheio de... Eu estou cheio de graça e de verdade, mas eu preciso ter a revelação disso, ok? Vamos olhar... no versículo 16... E de sua plenitude, todos nós recebemos, e graça por graça. Eu vou te dar algumas definições de graça para ficar mais forte para você daqui a pouco. E depois, no versículo 17, porque a lei foi dada através de Moisés, mas a graça e a verdade, olha lá, eles vão juntos, graça e verdade, vieram através de Jesus Cristo. Não só a verdade veio através de Jesus Cristo, mas graça veio para que eu possa ativar aquela verdade na minha vida. Poderosamente. Pela graça, através da fé. Nós vemos isso, vamos ver mais alguns versículos daqui a pouco. Agora, em Efésios capítulo 2, abre lá comigo, Efésios 2, alguém diz aí amém, porque eu quero que você veja isso. Nós estamos falando sobre vestir essa graça de mais do que vencedor. Você vai precisar disso, essa graça para você. Nós vivemos agora numa sociedade desgraçada. Nós precisamos da graça para essa sociedade desgraçada. As pessoas não têm respeito por Deus. As pessoas criam suas próprias regras. A gente tem que andar por esse tráfego, ao vestir essa graça de mais do que vencedor, essa unção, você consegue fazer isso. Mas você precisa entender o que você está fazendo. Veja, todas as vitórias já estão pagas. Você me acompanha? Ok, vamos olhar aqui daqui a alguns minutos mais. Efésios capítulo 2, versículo 7. Para que nas eras que estão vindouras
Ele possa mostrar as riquezas excedentemente da sua graça, as riquezas excedentes de sua graça, em sua bondade com relação a nós, através de Cristo Jesus. Veja isso, as riquezas excedentes, você vê isso? Depois você continua no versículo 8, porque pela graça você é salvo. Agora olha isso. Pela graça você é salvo através da fé. Então, a coisa triste é, as pessoas tentam vestir a fé sem a graça. Se você não entende a graça, o aspecto da graça, a sua fé vai ficar fraca. E aí você não vai ter tempo para sua fé ficar fraca agora. Então, pela graça você é salvo através da fé. Isso não é de você mesmo, isso é um dom de Deus. Ok. No capítulo 3 dessa mesma abertura de Efésios, eu quero olhar para o versículo 2 do capítulo 3. Porque existem algumas, irmãos e irmãs, existe um descortinar dos mistérios da graça, que o Espírito precisa descortinar os mistérios da graça. Nós podemos ter uma história da graça, mas você não pode funcionar através do histórico, da história. Você não pode funcionar em cima do que Abraão fez, você precisa fazer. Você vê, e o poder, veja, deixa eu te dar, para fazer você querer me ouvir aqui, deixa eu te dar mais... Qualquer coisa que você vê no Velho Testamento, você tem que conseguir fazer melhor. Por causa da graça. Veja, no Velho Testamento, eles não tinham essa graça que você tem. Essa graça veio no Novo Testamento, ela veio depois da cruz. Então, Daniel na cova dos leões, você é mais poderoso do que isso. Mas se você só está olhando para a história e você vê a cova dos leões, não precisa ser uma cova de leões, mas ainda é uma cova de leões. Você ainda está lidando com leões agora. Você me acompanha? Mas quando você aprende a vestir essa graça da mais do que vencedores, você vai saber que qualquer pessoa, qualquer coisa que tocar em você já está derrotado. E qualquer pessoa que você ministrar também. Você é tão poderoso assim, você é poderoso assim. Mas você precisa entender a graça. Veja, as pessoas tentam operar nos dons do Espírito, tentam operar nos frutos do Espírito sem a graça. Mas a graça é tudo isso junto. Você está me ouvindo? Agora, o versículo 7 e 8... Vamos olhar no versículo 2. E nós ouvimos sobre a dispensação da graça de Deus que é dada a nós, que é dada a mim para vocês. Isso é um ensino apostólico aqui. Esse ensino foi dado a mim para vocês. Ele diz aqui, no versículo 7, portanto eu fui feito um ministro, de acordo com o dom da graça de Deus dada. Você vê, um dom dado a mim pela a obra eficiente de seu poder. Olha o versículo 8, a mim que sou menos do que o menores dos santos, essa graça foi dada, para que eu possa pregar entre os gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Agora, nós estamos falando sobre vestir a graça de mais do que vencedores. Deixa eu te dar algumas definições da graça no grego. E a graça é uma substância divina do céu. A graça é uma substância divina do céu. Aqui tem algumas influências divinas que a graça tem que ter no seu coração. Uma delas é tão grande, aceitável, por causa da graça. Com todas as minhas fraquezas, todos os meus erros, por causa da graça, eu sei que eu sou aceito aos olhos de Deus. E depois, todos os benefícios que vêm através de Jesus e vêm através da cruz, através da ressurreição, através da ascensão, através do posicionamento assentado de Cristo à direita do Pai e do envio do Espírito Santo, Jesus voltando e o sangue, tudo isso é uma graça. Isso são os benefícios da graça. Anota aí, benefícios da graça.
Grace also A graça favor, também é um favor, gifts, dons, joy, alegria, liberality. liberalidade. Grace makes A you graça wise. faz você pensar de uma forma sábia. Veja, I'm hearing now eu estou ouvindo agora something that is algo que a igreja não tem lidado. I want you to Eu quero que você pegue isso, having a grace mind. tendo uma mentalidade da graça. The grace A mind graça, a mentalidade da graça é essa. what I'm praying O about, que eu estou orando what I'm ou o que eu estou decreeing, decretando is already finished. já está consumado. And so Então, faith a fé can't work não without pode grace. funcionar sem a graça. Faith has A no fé resources não tem recursos without grace. sem a graça. Grace A is the graça resource. é o recurso, porque a graça é o favor de Deus enviando Jesus para morrer por nós. And so Então, um dos truques do diabo que ele tem usado por muitos anos, centenas de anos na igreja, é para a igreja não entender a graça. A graça parece que é uma palavra fraca. and then he E aí depois, ele tem ministros que ensinam de uma forma errada, parecendo que estão certos. and so therefore, Então, because he portanto, a heard pessoa grace, que ouve graça, algumas pessoas deixam para lá, não querem ouvir, porque não foram ensinados da forma correta, não foram ensinados profeticamente, apostolicamente, profeticamente. Temos que corrigir isso na igreja para você entender que nós estamos vestindo uma unção muito poderosa da graça, quando você veste a graça de Deus. here's another look Aqui at tem grace. uma outra olhar para a graça para você entender. That what Aquilo que é joy, para alegria, que enforça a alegria, que traz alegria. pleasure, Prazer, alegria, doçura, charme, alegria, sua boa vontade, seu amor, sua bondade, seu favor. listen to this. Ouça isso. Of the loving kindness by Da which bondade através da qual God Deus exerting his holy influence colocou sua influência completa sobre a gente, sobre a nossa alma. trying to make Christ keep strengthening Trazendo Cristo, trazendo força para nós e aumentando them in the grace. a nossa força, a graça de Deus. Here's another Aqui tem um outro aspecto que eu quero que você... the spiritual condition A of condição one given espiritual de uma pessoa é governada pelo poder da graça divina. I'm trying to get you ready Eu estou when I take off. tentando preparar você para a gente decolar aqui. You know, Sabe, eu vou, o meu avião, eu vou por cima da igreja todas as vezes que eu decolo agora. O Senhor me abençoa muito. Lá bem ali, um aeroporto bem ali, eu consigo andar bem ali. Do lado do... Então todas as vezes que eu saio daqui, quando eu vou para algum lugar, quando eu fui para Geórgia, eu saí daqui, passei por cima da igreja. Depois voltei por cima da igreja de novo. It's amazing. Maravilhoso isso. But for Mas the plane to take off, you gotta pro be- avião decolar, você tem que estar pronto para ele decolar. So what I'm trying Então, to o que eu estou tentando fazer, eu estou tentando fazer você entrar no avião para a gente poder decolar. you know, because you can Porque o avião só decola quando a gente está dentro dele. Então, vocês estão entrando no avião agora para a gente poder decolar juntos. Quando eu começar a dar pontos aqui mais específicos, vocês não vão conseguir aguentar se vocês não se prepararem agora. the cross A cruz de Cristo é o poder da graça that belongs que to the pertence children aos filhos de Deus. of God. And E a grace graça está embrulhada no sangue de Jesus. So you can't, Então você não pode funcionar na graça sem o poder do sangue. you can't Você não function in pode grace funcionar na without- graça sem a verdade. Now, Agora, ouça, irmãos e irmãs, nós vamos ir mais avançando, vamos avançar mais à frente do que a empolgação. Nós precisamos chegar no ponto onde conseguiremos executar. Anota aí. Veja, não, você vê, olha, nós temos que ir para além de entretenimento. Nós temos que chegar no lugar onde conseguimos ficar de pé e ficar firme no nosso posicionamento, no poder de Deus. É isso que eu estou tentando trazer, estou tentando trazer você para isso. when you Quando você understand entende grace, a graça, you release você vai liberar poder de ressurreição. I said it earlier. Eu disse antes, eu vou dizer novamente, a graça e a glória fluem juntas.
Quando você entende a graça, você tem tudo que Deus é com você. Tudo que Deus pode fazer está com você. E você sabe disso. Você não precisa sentir nada. Isso é um favor divino, isso é uma verdade divina, que Deus está comigo. E se Deus está comigo, quem pode ser contra mim? Ouça, vocês estão ouvindo? A graça, o domínio da graça passa por cima de todas as opiniões mundanas e satânicas. Qualquer coisa que o inimigo quiser trazer sobre a sua vida, se você entende que o poder da graça de que você está vestindo é só uma opinião, porque você está andando em domínio divino. E eu anotei isso, porque eu creio que nós precisamos ter isso. Que a graça possa ser colocada no lugar correto, completamente na nossa fé. Você sabe, até certo ponto nós tentamos operar na fé, mas nós não temos tido o entendimento da graça suficiente. Às vezes a nossa fé ficou fraca, então nós poderia estar forte. Agora, todas as vezes que você tenta operar na fé, agora eu quero que você faça essa pergunta para você: cadê a minha graça? Veja, porque você vê, quando você opera na graça da forma correta, você está, na verdade, operando no favor e na fé. E o favor vem primeiro. E a fé é o veículo através do qual você usa para poder receber. Nós precisamos viajar na revelação da graça da forma correta, através da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode te liderar da forma correta na graça. Porque ele é o único que tem a revelação completa do que aconteceu na cruz. Ele é o único que tem a revelação completa do que aconteceu na ressurreição. Ele é o único, o Espírito Santo. Então você, não importa quantos versículos você saiba, quantas orações você tenha feito, você não pode completamente operar na graça sem o Espírito Santo. Eu agradeço ao Espírito Santo, que eu realmente acredito que o Espírito Santo está ativando o sangue na sua graça. Eu disse para você, eu vou dizer novamente, a glória do Senhor é revelada na graça e na verdade e no Espírito, na vida e na luz. A gente lê 1 João, capítulo 1 de João, ele era a luz e a luz do mundo. A graça te leva para a vida sobrenatural, a luz sobrenatural, a verdade sobrenatural, e você opera no espírito sobrenatural. E irmãos e irmãs, você não tem que sentir nada para isso acontecer, porque você sabe que isso é verdade. Veja. Nunca deixe a sua capacidade no espírito, no seu espírito ser guiado por sentimentos. Porque Satanás vem e tenta ativar suas emoções para você se sentir meio estranho. Quando você sabe. Abre em Hebreus 4,16. A fé não pode funcionar da forma correta sem a revelação da graça. Amém? A fé, você vai ver alguns lugares onde você pensou que a sua fé estava falhando, mas você não tinha graça ali para garantir. Mas após essa noite, você vai dizer, ok, tá bom, eu tenho que ter certeza de que eu estou andando no favor de Deus. Eu estou andando no poder da cruz, eu estou andando no poder da ressurreição, eu estou andando no poder da ascensão, eu estou andando no poder da posicionamento assentado, eu estou assentado com Cristo, eu estou andando no poder do nome, eu fui dado um nome, eu tenho o nome de Jesus, isso é uma graça dada a mim. Veja, tudo que Deus te entregou a você, Ele entregou a você pela graça. Portanto, cheguemos com ousadia, Hebreus 4,16, cheguemos com a ousadia diante do trono da graça,
O porquê que Deus, por que todas essas outras coisas, ele deu um trono, ele deu o trono para a graça. Por que a graça tem um trono? Ele disse, portanto, cheguemos com ousadia ao trono da graça. Ele fez um trono para a graça, para que possamos obter a misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em tempos que precisamos. Você está lidando com algo e você tem a revelação agora. Você abre Hebreus 4,16 e fala, Pai, eu estou chegando no trono da graça, preciso de ajuda aqui. Ajuda sobrenatural. Todo milagre, todo dom, todo fruto, precisa ter graça nele. Veja, o trono da graça. Portanto, acheguemos-nos com ousadia. Você chega com ousadia no trono da graça porque você sabe que vai encontrar a sua resposta. Não tem nada que a graça não possa lhe dar. Veja, Satanás tenta fazer a graça parecer um assunto fraco. Aí depois disso, até a palavra graça fica parecendo meio fraca. Abre em Hebreus, em Romanos 5:2. O favor, ouça, o favor é a graça em manifestação. Fala comigo, o favor é a graça em manifestação. Eu ouvi o Senhor falando, bem agora. Eu tenho você embrulhado na minha graça. Mas você precisa saber como abrir isso. Está ali. Aquele que veste o favor, aquele que veste a graça, não pode ser regular. Você sabe por quê? A graça está carregando a revelação de todas as coisas. Todas as coisas que Deus fez, quer fazer e fará, se você pedir a Ele, já estão embrulhados tudo na graça. Porque se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. Romanos 5:2. O favor é uma graça na manifestação, através do qual também nós temos acesso pela fé dentro dessa graça. O que ele fala em seguida? Na qual estamos firmados e nos alegramos na esperança da glória de Deus. A graça tem que ser importante, né? Através do qual nós temos acesso pela fé dentro dessa graça. Dentro onde nós nos firmamos. Então, tudo que você tem orado, tudo que você está tentando operar na fé, você precisa estar firme na fé, na graça. Veja, fazendo bem claro aqui, Espírito Santo. O que eu quero dizer, ficando firmado na graça, a graça Jesus veio cheio de graça e verdade. Então, quando você diz graça, é um sinônimo com Jesus e tudo que Ele fez. Então, quando você fala Jesus, graça, você está falando Jesus. E você não pode falar Jesus sem a graça. Porque quando você diz no nome de Jesus, você precisa entender que isso vem da graça. Veja, nós dizemos pela graça, através da fé. Veja, então a fé não é o fundamento. A graça é. É por isso que o inimigo não quer que o corpo de Cristo saiba sobre a graça de Deus. Ele quer trazer a graça como se fosse um substituto, onde você pode pecar e fazer tudo o que você quer e a graça te cobre. Não. A graça veio para você não pecar. A graça veio para me empoderar você. Eu sou empoderado pela graça. Fala comigo, eu sou empoderado pela graça. Se eu cometer um erro, eu me arrependo e a graça vem e me coloca de volta no meu lugar certo. Eu sou empoderado pela graça.
graça. Eu decidi viver uma vida empoderado pela graça. Não é pela força nem pelo poder, mas é pela minha graça. Deus está me segurando. Mão de Deus em mim. Abra em Romanos 5:12. Você não falou nada essa noite ainda. Você tem que falar algo agora aqui. As falhas, os erros não estão no vocabulário da graça. A falha não está no vocabulário da graça. Em outras palavras, quando você funciona na graça, você não pode falhar. Veja. Por quê? Porque a graça lida com está consumado. A graça não lida com fatos, ela não lida com combater. Nós combatemos tanta coisa, combate o diabo, combate... Você não combate alguém que já é derrotado. Então, quando você funciona na graça da forma correta, você não precisa se preocupar como as coisas estão parecendo. Você já sabe que quando Jesus foi colocado naquele túmulo, ele já sabia como ele ia sair dali. Então, quando você opera na graça, juntamente com a sua fé, tem coisas temporárias que parecem que nada vai acontecer, você tem que ir lá já sabendo como que isso vai sair, como vai ser o resultado disso, na meu favor. Então, você consegue ver o que aconteceu? Fé, 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 fé. A gente fala de fé, a gente tem que ensinar fé. Mas você não pode deixar a graça de fora. Pela graça, através da fé. (5:12) 5:12. Psalm 5:12. That's what it is. Não. Peraí, onde que eu tô? Romanos 5:12. Where was I? Romanos... No, that's the Não, wrong não one. é Romanos, I não. want you to have- Eu quero que você abra... Onde que eu tô aqui? Went to Romans 5:2. I want Romanos to go there. 5:2. Faith is not in grace, Não. vocabulary. A fé, não, a falha é Salmos 5:12. Peraí, Salmos 5:12. That's a shield of favor. É o escudo da fé. For our Lord will Porque bless o Senhor abençoa o justo com favor. Isso é com graça. with our Com favor o Senhor o embrulha como um escudo. Então ele fala sobre o escudo da graça, o escudo do favor. Viu em Efésios 6, ele fala o escudo da fé. Então é o escudo. O escudo da fé não pode funcionar sem o escudo do favor. Now, you can talk about Agora yourself você like pode you want to falar call myself God's favorite. sobre você mesmo do que você quiser, mas eu me chamo de favorito de Deus. I accept what Eu Jesus did for me. aceitei o que Jesus fez por mim. Ninguém, o que eu vou aceitar o que Jesus fez por mim. Eu ando pela graça e pela fé. Shield of favor. O escudo do favor. In Galatians Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, a gente já leu muitas vezes esses versículos, mas eu vou falar algo sobre isso, esse ensino nessa lição sobre graça, de vestir a graça de mais do que vencedores, você sendo um mais do que vencedor, você sendo mais do que um vencedor, você está vestindo essa graça. Em Gálatas 3, 13 e 14, é uns versículos favoritos, ele fala: Cristo nos redimiu da maldição da lei, sendo sido feito maldição por nós, está escrito: amaldiçoado todo aquele que é pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão possa vir sobre os gentios através de Jesus Cristo, para que nós possamos receber a promessa do Espírito através da fé. E eu disse isso para dizer isso. Fluindo no sangue é como a graça libera seu poder. O que você quer dizer com fluir no sangue? O que você quer dizer com fluir no sangue? Fluir na revelação da cruz, na revelação de Cristo. E o que foi feito naquela cruz é a própria coisa que libera o poder da graça.
Todas as coisas estão todas para sempre estabelecidas. Se o evangelho da graça é pregado da forma correta. Olha ali em João 1,17. Porque a lei foi dada através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Prega correto. Prega correto. Você tem que pregar isso da forma correta. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho assistido, né, meu pai espiritual, o irmão Reagan, e eu noto quando ele prega, as pessoas fazendo anotações, prestando atenção, eles falarem alguma coisa. Não senta só aí e coma, sem nenhuma apreciação. Oh, que maravilhoso! Aleluia! Solta um aleluia. Eu sei que muitas vezes as pessoas estão anotando e tal, mas eu fico me movendo de tudo emocional, dessa veia emocional, para ativar vocês. Vocês precisam saber como sentar e se comportar. Você tem que saber como ficar firme na sua fé. Você tem que saber quando ficar firme, quando todo mundo está caindo. E você não vai conseguir fazer isso a não ser que você tenha algo debaixo do seu cinto, debaixo da sua substância. Agora aqui é uma frase poderosa, eu quero que você receba. O futuro se torna presente quando a graça é liberada. Aqui em Romanos 5:15, mas não como a ofensa também é o dom gratuito. A ofensa de muitos morreram, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é através de um homem, Jesus Cristo, superabundou para muitos. Versículo 16 fala, não como foi através de um que pecou, assim é o dom, porque o julgamento foi dado através daquele para condenação, mas o dom gratuito é para muitos, para a ofensa de muitos, para a justificação. Porque se para um homem a ofensa, a morte entrou e reinou, muito mais, meu Deus, aqueles que recebem a abundância da graça, meu Deus, e o dom da justiça reinarão em vida através daquele, Jesus Cristo, a abundância da graça. Você sabe, eu creio que isso tem que sincronizar com o versículo João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você possa ter vida e possa ter vida em abundância. Eu não creio que você pode ter a vida abundante sem a abundância da graça. Veja. Você precisa clamar, obrigado, Senhor, pela sua graça. Eu te falo, se você começar a fazer isso, quando coisas que vierem para colocar pressão em você, vão ficar nervosos. Porque qualquer coisa que vier contra você já sabe que está derrotado. Mas você precisa saber disso. E quando você começa a usar essa palavra graça, eu estou debaixo da graça de Deus, o inimigo sabe que você sabe de algo. É por isso que ele quer roubar essa palavra de nós, mas nós não vamos deixar ele roubar isso de nós, amém? Vamos olhar novamente. Vamos olhar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Agora, eu vou falar algo aqui, eu quero que você pegue isso, porque você vai poder usar isso na sua vida. Vitória consumada anda nos passos da graça. A vitória consumada, fala comigo, a vitória consumada caminha nos passos da graça. Os passos da graça, no plural, passos, pisadas. Olha o versículo 10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou.
You see it? Você vê isso? E sua graça que foi colocada sobre mim não foi em vão. But I labor more Porque eu trabalhei mais abundantemente do que todos, mas não eu, but the mas a grace graça de Deus which was. que estava comigo. Make sure you pass. Tenha certeza de que você esteja carregando a graça. Make sure you pass. Tenha certeza de que você esteja carregando. Make sure you don't let your Tenha body certeza que você não deixa o seu corpo passar por cima de você. Não deixa a situação dominar você. Make sure you know you're Você packing sabe que está grace. carregando a graça. Olha o versículo. Mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. In other words, Em outras palavras, eu não sou o que eu sou sem a graça. and then E depois, 2 vezes, ele usou a palavra eu sou. you know what I am? Você sabe o que eu sou significa? Huh? Hã? Can you define Você I am? pode definir o eu sou, eu sou. Exactly what Exatamente o God que Deus diz que eu sou. said I have. Eu tenho. Exatamente o que Deus diz que eu tenho. See, Veja. the I am O eu of sou your life da sua vida é baseado no seu entendimento da graça, porque você tem Satanás te enviando substitutos para fazer você pensar que a sua vida não está, você não está vencendo, mas se você ficar firme no seu eu sou, você vai saber isso é só temporário. But by the grace of Mas God, pela I graça am de what I am. Deus eu sou o que eu sou. So if I don't understand Então se eu não entendo a graça, I can't walk in eu my não I am. posso andar no meu eu sou. See, Veja, veja. I'm the owner of my Eu house sou o dono da minha casa. because I have no mortgage Minha on it. casa é quitada, é minha, não tenho nada para pagar de prestação. And so when I Então, get quando home, eu chego em casa, everybody ninguém vai falar para mim que eu não posso entrar na minha casa, 'cause I own it. porque eu sou o dono da casa. Isso é o que a graça vai fazer com a sua vida. He paid Ele your pagou, life a is sua paid. vida está paga. But you gotta understand Mas what você he tem que paid. entender o que ele pagou, com o que ele pagou. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. So, I mean, Então, nobody here, ninguém you aqui, have no você não tem nenhuma situation situação aqui in just these 40 que nesses 40 minutos que a gente está falando que você não consiga lidar. If you would Se listen, você está ouvindo, não importa quão ruim seja a situação, quanto tempo esteja aí a situação, você vai deixar a graça tomar conta e não vá pelo que você vê, vá pelo que você crê. the grace God A manifests. graça precisa manifestar. See, when grace Veja, and quando a faith graça e a fé ficam juntas, elas são imparáveis. but a lot of times we Muitas send faith vezes out there nós by enviamos a fé sozinha, without grace. sem a graça garantindo. But by grace, Mas by the pela grace of graça God, de I am Deus, what I eu am. sou o See que eu that? sou. Você vê isso? E a graça dele, I mean, he used the word ele grace. usou a palavra graça ali 3 vezes. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E a graça dele que foi colocada sobre mim não foi em vão. Isso significa, poderia ser em vão. Significa, possivelmente. Mas eu trabalhei mais abundante do que vocês todos. Mas não eu, mas a graça de Deus Which was que estava comigo. so this Então, table wrote down isso que eu anotei para você, cumprindo a vontade de Deus pela graça através da fé. Now here's Agora aqui, abre em Hebreus 2. Hebrews Hebreus capítulo 2, versículo 9. and write this in. E anota isso aí. Knowing Sabendo como to yield, se render à graça de Deus. knowing how Sabendo to como yield se render à graça de Deus. Em Hebreus 2, 9. Mas nós vemos Jesus, que nos fez um pouco menores do que os anjos, pelo sofrimento da morte, nos coroou com glória e glória. Glória e honra. E para que ele, pela graça de Deus, pudesse provar a morte por todos os homens. then in Depois, em Tiago 4, 6, James 4. Tiago 4, 6. But he giveth Mas more ele grace. dá mais graça. Wherefore he said, Portanto, God ele resisteth diz: the Deus proud, resiste o orgulhoso, mas dá graça ao humilde.
How many of y'all want Quantos de more vocês querem mais graça na sua vida? grace? And then, my E brothers and depois, sisters, irmãos e irmãs, I dare not teach eu this não lesson ouso ensinar essa lição e não dizer isso a vocês. as I was studying. Como eu estava estudando, Grace a graça, stewardship. a gestão da graça precisa ser entendida. Grace A stewardship. gestão da graça. Abra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. A gestão da graça Must be on. precisa ser entendida. As every man has Assim received como the gift todo mundo recebeu o dom, assim também nós ministrando um ao outro, como bons gestores of the da graça multiforme de Deus. So that is revealing that grace Isso está revelando que a graça ela é multiforme, não é só um nível de graça. É uma multidão de graças, power can be de put. poder que pode ser colocado sobre você. Every man Todo homem has received the gift. recebeu o dom, Even so, assim também ministrando um ao outro, como bons gestores da graça multiforme de Deus. Em outras palavras, tudo que você está lidando, quando que você estiver lidando com isso, tem uma graça que consegue lidar com isso. Nós falamos sobre a graça abundante, não falamos? Agora nós estamos falando sobre a graça multiforme. Uau! abundant grace. A graça multiforme. Unmerited faith. Um favor imerecido. Unmeasurable. Um favor imensurável. God hands Deus, the a grace mão de upon Deus da graça está sobre mim, upon my love. sobre os meus amados. Are you seeing this? Você está vendo isso? Hã? So what you dealing Então, with? com que você está lidando? What's your last prayer? Qual foi a sua última oração? What you need for God O to que move você on? precisa que Deus mova na sua vida, para você, ao seu favor? Tonight he's talking Essa to you. noite Ele está falando com você. He's telling Ele you, está te soak dizendo, yourself in my e grace. faça uma e mergulhe, se mergulhe na minha alma. Desculpa, na minha graça. Você não pode mergulhar na minha graça e ficar desgraçado. I speak to you tonight Eu that falo you're com gonna você move essa in noite para falar para você que eu estou movendo a seu favor. You got to accept Você it by precisa grace. aceitar isso pela graça. Você não pode aceitar por mérito. Não é pelo que você fez, não é pelas suas obras, quão bom você orou. Nada disso. You got to accept Você it precisa by my aceitar grace. isso pela minha graça. Hallelujah. Aleluia. Eu vou concluir. That's 1 Peter 4 and 1 Pedro 4,10, que foi. 5. Olha para 5,5. 1 Peter 5. 1 Pedro 5,5. Likewise, Da mesma forma, yeah. vocês jovens submetam-se aos mais velhos. Sim. We almost have lost that. Quase nós perdemos isso, né? Na minha About 40 years ago. 40 anos atrás, nós respeitávamos os nossos mais velhos. Aí eles entravam no ambiente e a gente calava a boca. Agora eles ficam brincando, nem prestando atenção, ignoram. But I still Mas eu ainda seguro, eu faço isso acontecer na minha casa. Você vai me respeitar e a vovó também. they know it. Eles sabem disso. Ah, o papai, o vovô entrando. Put that thing down. Põe essa coisa de lado. Don't ever be E talking nunca about fique falando enquanto eu tô falando. that. Well, you talk Você, when my younger day, you talk quando eu era jovem, se você falasse quanto mais velho falava, você levava um tapa. Dava um tapa para você ir pro céu. Bring them back to us. Traz ele aqui, traz isso de volta, faz eles te respeitarem. Stop them children from Para ruling de you. deixar eles governarem você, seus filhos, falando o que eles querem fazer, você não tem vontade. Eu lembro uma vez, acho que alguns anos, 20 anos atrás, os nossos filhos, mamãe, é isso que eu quero. Ela disse, você não tem vontade, senta aí. You ain't got no Você não tem vontade. I'll tell you what. Eu te falo o que você vai querer. Now the children tell you Agora what os they filhos want. estão te falando o que eles querem.
I still, you know, Eu ainda, I hold, you know, eu ainda seguro isso firme na minha família. Eu não brinco com isso, porque eu sei o que eles precisam saber, você entende? E oh, I ain't going eu não vou nem entrar nesse assunto agora. Likewise, you Da young mesma men, forma, submit vocês yourselves mais to one jovens, submetam-se aos mais velhos. Todos vocês se submetam uns aos outros e se vistam com humildade, porque Deus resiste. Vê o que ele está falando? Deus resiste. Oh, meu Deus. Deus resiste o orgulhoso e dá graça ao humilde. Now notice, Agora note, na minha conclusão aqui, note, glory, glória, full of grace, cheio de graça e verdade. Está em João 1,14. Glória, a plenitude de Deus presente, a graça, o favor de Deus, a verdade. É a liberdade de Deus. Meu Deus. going beyond Indo além the history, da história, da graça, permitting the Holy permitindo o Espírito Santo abrir o mistério da graça. You know, we see Você sabe, nós vemos muitas pessoas sendo abençoadas pela graça na história, mas nós precisamos que o Espírito Santo abra os mistérios da graça para nós, em outras palavras, descortinando para nós, para que a gente possa usar isso juntamente com a nossa fé. Efésios 3:3, rapidamente. Como que pela revelação ele fez conhecido aos mistérios, como eu anotei, me fez conhecido os mistérios, que eu anotei em algumas palavras. Portanto, ele me fez um ministro de acordo com o dom da graça de Deus, dada a mim para a obra efetiva do seu poder. Versículo 8 diz: a mim, que sou menor do que o menor dos santos, essa graça foi dada. Você vê isso? Para que eu possa pregar entre os gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Aleluia! E para fazer todas as pessoas verem qual é a comunhão do mistério, que desde o início o mundo estava escondido em Deus, que criou todas as coisas através de Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos e irmãs, eu vou concluir com isso. Essa substância divina da graça precisa entrar no lugar certo, para que a nossa fé, para que a verdade, para que a oração, para que a meditação na palavra de Deus, sempre nós temos que buscar a graça. Eu vou dizendo isso, vou dizer isso. A graça é a única coisa que pode colocar esse livro no lugar certo. Então, as pessoas ficam levando a graça de uma forma leve, pregando um monte de mensagens, assuntos populares, porque eles sabem que quando você começa a andar na graça, você vai sair daqui andando na graça, você vai estudar os versículos sobre graça, sobre o favor de Deus, sobre o favor de Deus sobre você. Você lembra o escudo da fé? Salmo 5:12. Que combinação que vai ser o escudo do favor com o escudo da fé na sua vida. Está coberto, eu estou completamente coberto. Eu estou completamente coberto. Não é por emoções, não é por fatos, irmãos e irmãs, é pela verdade de que você precisa vestir a graça de mais do que vencedores.